Vamos dar início então a mais uma reunião semanal, hoje é dia 1º de julho de 2024. A gente inicia então oficialmente agora o segundo semestre do ano e a gente passa aqui pelos números que a gente teve até o momento, né? A gente viu o Ibovespa na semana passada fechando sua segunda semana consecutiva de alta, né? Subindo 2,11% na semana, fechou cotado aos 123.906 pontos. No mês de junho, o índice acabou fechando no campo positivo. Após 4 meses consecutivos de queda, fechou em alta de 1,48%. Olhando os destaques da semana passada, a gente teve então a ata do Copom, que foi divulgada na terça-feira e enfatizou, né, a unanimidade dos membros com um discurso mais cauteloso com relação à inflação e citando também a desancoragem das expectativas e a dificuldade de um cenário macro externo também mais incerto, né, principalmente se tratando dos Estados Unidos. Do lado corporativo, a gente teve as ações da Suzano, que subiram 16,7% na semana, após a companhia anunciar no pós-fechamento de pregão de quinta-feira que desistiu da aquisição da International Paper, né, explicando que alcançou o seu preço máximo para arrematar a empresa, né, e como não fechou negócio, ela acabou desistindo de comprar então a International Paper. O mercado viu isso com muito bons olhos e aí Suzano foi o destaque de alta da semana passada, inclusive operação que estava em andamento nas nossas recomendações de swing trade da Quantity, tá? Parabéns aí a todos que pegaram. De destaque negativo, a gente teve as ações do Pão de Açúcar recuaram aí 7,5% na semana passada, pressionada principalmente aí pela curva de juros futuros, tá? No campo internacional, o destaque da semana acabou sendo por conta da divulgação do PCI, né? O PCI é a medida de inflação preferida do Banco Central americano. Ela foi divulgada na sexta-feira e ela veio em linha aí com o esperado pelo mercado, tá? Então, tanto os dados de inflação, assim como os dados de vendas do varejo divulgados na semana acabaram vindo em linha, isso indicando aí uma inflação mais controlada, né, e aumentando também a probabilidade do Fed iniciar, então, o tão esperado ciclo de corte de juros por lá, tá? Com isso, a gente teve aí o S&P 500 e o índice Nasdaq que fecharam basicamente estáveis na semana, com queda de 0,08% e 0,09%, respectivamente. Tá? Apesar disso, ambos os índices tiveram uma performance muito forte no mês de junho, né? O S&P 500 subiu quase 3,5% em junho, enquanto o Nasdaq subiu 6,18%, tá? Entrando na parte de fundos imobiliários aqui no Brasil, o nosso IFIX também teve uma semana aí de forte alta, subiu 1,45% na semana. A gente teve os FIIs de papéis integrantes do IFIX tendo um desempenho médio de 0,89%, enquanto os FIIs de tijolo subiram aí 2,21% na semana, resultado bem surpreendente aí para os nossos fundos imobiliários, tá? Por fim, na parte de moedas, né, a gente viu o dólar fechando mais uma vez em forte alta contra o real, dessa vez aí subiu quase 3% na semana, fechou cotado a R$ 5,59. Tá? O índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, ele fechou basicamente estável, alta de 0,02% apenas. E no mundo das criptomoedas, a gente viu os principais criptos fecharem a semana em campo negativo, né, frente a uma apreciação do dólar. Então, o Bitcoin aí fechou em queda de 2,62% na semana, abaixo aí dos $62.000, e o Ethereum recuou 0,84%, ficou abaixo dos $3.400, né? Ambas as moedas fecharam o mês de junho bastante negativo, o Bitcoin quase 9% de queda, o Ethereum quase 10% de queda, né, frente a um cenário onde o dólar teve uma apreciação frente aos principais pares de moedas, tá? Bom, chamo agora o Matheus Ogata comentar um pouquinho da curva de juros aqui no Brasil pra gente. Bom dia, Matheus. Fala aí, Gustavão. Bom dia, pessoal. Só vou pedir desculpa que eu tô com a câmera desligada, porque meu computador inventou de atualizar agora. Mas enfim, já tá terminando aqui. Daí eu já consigo apresentar depois, tá bom?
Bom, vamos lá. A gente fechou a semana aí com o juros futuro majoritariamente em alta novamente, né? Você pode ver que na semana a gente teve uma alta bem expressiva nos últimos 12 meses, idem, né? A exceção dos vértices mais curtos, que isso daí é natural da curva no momento que a gente está vivendo. E isso se deu grande parte pelas notícias nos Estados Unidos que o Gustavão acabou de falar, né? Então a gente teve a divulgação da inflação lá, compra do consumidor, tudo mais. A gente teve uma prévia do PIB trimestral também lá, e a gente viu que os dados vieram todos muito agradáveis, né? Bem em linha, abaixo do consenso ou no consenso do que o pessoal estava esperando. Então isso causou com que tudo por lá se valorizasse, né? E fonte disso também, né? Um sintoma disso também é o próprio dólar que a gente teve aí fechando na semana em torno de 5,6, mostra que os Estados Unidos está bem acelerado. E no Brasil, apesar de que as coisas não estão ruins aqui, né? A gente tem uma inflação dentro do esperado e tudo mais, a gente teve dados relevantes sendo divulgados aí também. A ata do Copom veio em linha com o que a gente esperava, um comitê mais homogêneo. Mesmo assim, essas notícias não foram suficientes para poder fazer com que o dólar se fortalecesse, né? Então, como fruto disso, a gente teve um fluxo maciço de dinheiro novamente entrando nos Estados Unidos e saindo do Brasil, desvalorizando a nossa moeda e elevando os juros, né? E no conceito, os juros futuros eles servem como um termômetro das expectativas de juros, né? Acho que o nome é bem autoexplicativo. Então isso mostra que, apesar dos dados estar vindo em linha com o que a gente esperava e com o que a gente espera, a gente ainda está precificando uma deterioração do cenário, tá? Por isso que a gente teve uma alta em todos os versos da curva aí, como vocês podem ver. Da minha parte é isso aí, tá bom?